Beleza, galera? Boa tarde. Estamos juntos para mais uma live. A parceria site Vale Flash e também Acontece Pinda para a gente falar de esportes, né? Nesse momento difícil para todo mundo que gosta de esportes, mas temos que caminhar. E hoje vamos falar do esporte, não só de Taubaté, do esporte nacional. Temos feras aqui reconhecidos internacionalmente que vão bater um papo com a gente. Primeiro, dar uma boa tarde para o Silvio Braz, né, Silvio? Tudo bem, Silvio? Boa tarde. Oi, João, boa tarde para você, obrigado mais uma vez aí pela parceria, né, Vale Flash aqui com a Acontece Pinda, bate-papo com esses três que são feras, né, João? Três feras aí, campeões, né, campeoníssimos aí, da cidade, nossa vizinha cidade de Taubaté, três taubateanos aí que com certeza trazem muito orgulho aí para Taubaté, para o Vale do Paraíba e para o nosso Brasil, né? É um prazer estar aqui nessa live com vocês, viu, rapaziada? Com certeza, começamos pelo treinador aqui, o Guto, conheço o Guto há muito tempo. O Guto faz um trabalho muito legal com os atletas, não só de Taubaté, mas ligado aí no meio esportivo. E é um prazer, Guto, poder falar nesse momento que não é tão legal para o esporte, né? Porque nós estamos parados, mas temos que falar de coisa boa. Boa tarde, Guto, abração. Boa tarde a todos. Boa tarde, Silvio, João, Alessandro, André. Muito bom poder estar aqui com vocês e poder compartilhar, né, um pouquinho do que a gente conhece do esporte paralímpico e poder conversar sobre o momento aí ímpar que a gente vive na atualidade. Exatamente, é um momento muito especial, mas vamos falar também desse momento com todos os nossos convidados. O André eu conheço bem, o Alessandro, estou conhecendo agora, né? Mais de uma forma mais direta. O Alessandro, que é um paratleta de Taubaté, né? Medalha de ouro no Mundial de Paratletismo disputado no Emirados Árabes, tem um baita de um currículo, super atleta, né? E medalhista, e tá também, como todos nós, nesse momento um pouco mais, né, sossegado aí, pra gente falar sobre esportes. Alessandro, muito obrigado pela presença, um abraço. Obrigado a vocês, boa tarde a todos aí, amigos aí, pessoal da rádio aí, a vocês, João Carlos, Silvio, né, a todos vocês aí pelo convite aí, é uma imensa honra aí fazer parte aí desse time aí de vencedores aí, que estão em casa fazendo sua parte agora, né. Maravilha. André Rocha, parceiro também, conhecemos o trabalho do André, super campeão, né, é um dos nomes do esporte mundial, né, e já esteve conosco em outras ocasiões no esporte de primeira, e está aqui com a gente nesse momento especial, até porque o André vai falar de outras modalidades, de outras coisas também, e da sua experiência como para-atleta. Boa tarde, André. Boa tarde, tudo bom, João, Silvio, Guto, Alessandro? É isso aí, vamos bater um papo aí, colocar as novidades à tona e falar as novidades do esporte paralímpico nesse momento difícil, né? Esse momento de quarentena, mas a gente vai aos poucos adaptando e tenho certeza que em breve vocês vão ter grandes novidades. Com certeza. Ô Silvio, eu vou começar com você, mas antes eu queria falar com o Guto, até para uma curiosidade. Ô Guto, o que te levou, como professor de educação física, a caminhar de forma mais específica nas atividades paralímpicas? O que te levou para esse lado? Então, na verdade, no início foi muito acaso, né? Porque o que acontece? Minha família, toda parte da minha mãe, da família, trabalha com pessoas com deficiência, né? Trabalhava com pessoas com deficiência. E eu, em 2012, retornando para casa, trabalhava na prefeitura de Jambeiro, capotei o carro na Carvalho Pinto. Né? Capotei o carro e a minha esposa falou: para viajar, não quero mais que você vá viajar para trabalhar, arruma alguma coisa aqui em Taubaté. E essa coisa que eu arrumei em Taubaté foi um concurso da prefeitura e caí de trabalhar com esporte paralímpico na prefeitura. E acabei me apaixonando, né? Acabei me apaixonando pelo esporte paralímpico e comecei a estudar mais a fundo essa área. Realmente não é uma área que
que eu vou te dizer que a universidade, né, prepara você para trabalhar, né? Na verdade, longe disso. Então, quando eu comecei, realmente eu não conhecia nada, fui aprendendo junto com os atletas, que também estavam começando, né? Então, eu comecei junto com o André. O André foi um dos primeiros atletas que a gente teve aqui no projeto que eu trabalhava, né? Já havia atletas paralímpicos mais antigos que ele na cidade, mas o André, quando começou comigo, e eu também estava meio que começando, né? E a ascensão da carreira dele fez com que eu tivesse que estudar cada vez mais para poder supri-lo nas necessidades que ele tinha, né? Então, e acabei me apaixonando pelo esporte paralímpico. Legal, muito legal. Ô, Silvio, uma pergunta primeiro pro Guto, para depois a gente começar a girar com o pessoal, Silvio? Bom, beleza. Começar pelo coach, né, João? Vamos começar pelo coach. Pois Tá é. certo. Então, a pergunta, né, é a seguinte. A gente estava próximo aí de uma competição mais importante aí, né, sem dúvida nenhuma, nesse ano, e foi adiada, infelizmente, por causa aí dessa pandemia mundial. Qual é o maior desgaste, né? Qual é o lado negativo de uma frustração dessa, de chegar no momento, todo mundo já naquele alto nível de preparo, né, a ponto de bala para disputar, e daqui a pouco não vai ter mais. Como é que fica isso? Tem dois lados, né? A gente tem o lado negativo para as pessoas que já estavam classificadas para os Jogos, né? A gente tinha até o dia 13 de maio para classificar os atletas para os Jogos, né? Então, quem já estava classificado, por exemplo, o Alessandro, então, existe um ponto negativo que é a expectativa, né? Atrás de um ano aí vai aumentar a expectativa, aumenta a ansiedade, e a gente tem que aí usar o lado psicológico, né? A gente tem uma equipe multidisciplinar que trabalha com a gente, tanto aqui em Taubaté quanto na seleção, no caso do Alessandro, né? E tudo isso é importante para que a gente possa aí suprir, né? E tamponar essa ansiedade, esse desejo de competir, né? Mas tem o lado positivo para aqueles que ainda não estavam classificados, né? Os que não estavam classificados, eles aí ganharam um ano para correr atrás de marcas e conseguir. Então, por exemplo, a gente tem um atleta na nossa equipe aqui em Taubaté, que é o Michel, ele estava vindo de lesão, né? O Michel, ele tinha poucas chances de conseguir a classificação para os Jogos esse ano. Ele tinha chances, mas eram pequenas por conta de lesão, né? Agora que adiou por um ano, essas chances são muito mais reais aí do Michel entrar nos Jogos. Então, assim, tem o lado negativo e o lado positivo. Tá certo. Antes da gente entrar nos dois atletas, eu queria que você falasse da sua relação com o André e com o Alessandro. Então, o André, eu não vou dizer que a gente cresceu junto, porque ele estudava numa escola e eu estudava em outra, né? Ele era aluno do IDESA, eu era aluno da Dinâmica, a gente se enfrentava muito nos Jogos da Primavera, né? Nós somos contemporâneos aí em idade, então ele ganhava da minha escola no basquete, a minha escola ganhava da dele do vôlei, né? A briga era assim. E a gente se conheceu há muitos anos, né? Depois a gente chegou a fazer até inglês junto, num curso de inglês aqui em Taubaté. E perdi o contato com ele e fui ter novamente esse contato quando ele apareceu para treinar, né? E quando ele apareceu para treinar, a gente começou a trocar ideia, pô, lembrou dos velhos tempos ali e tal, e a gente criou uma amizade, né? Reconectou uma amizade que tinha sido perdida ali durante um tempão, a gente reconectou. E o André, ele é muito parecido comigo, no seguinte sentido: ele é bastante perfeccionista nas coisas que ele faz, né? E ele não compete, né? Quando ele não tinha adversários, né? Ele não competia para ganhar. Ele competia para ganhar. Estão me ouvindo?
então. Deu uma cortadinha, mas tá de volta aí. Vamos lá. Então, ele não competia para ganhar, ele competia para bater recorde, né? Para bater o seu próprio recorde, para melhorar a sua marca. Então, muitas vezes que os adversários não faziam frente para ele competia para bater a própria marca. E eu sou muito assim também, né? Mesmo já com bons resultados, a gente sempre quer mais, né? Sempre provoca o atleta, vai sempre querendo mais. O Alessandro, ele era atleta de São Bernardo do Campo e eu conheci em competição, né? Eu conheci em competição, vendo as ótimas marcas dele. Na época que eu o conheci, ele tinha um atleta deficiente visual também, que hoje está no goalball, né? Não faz mais parte do atletismo, mas o Alessandro sempre era ali a meta que a gente queria chegar, né? E aconteceu de anos depois, né? Anos mais tarde, o Alessandro vir para a equipe de Taubaté e defender a nossa cidade. Hoje tenho uma relação de amizade com o Alessandro também, né? A gente passa 3, 4, 5 horas juntos todos os dias, né? A gente acaba criando uma relação maior do que só atleta, treinador, né? A gente acaba tendo uma relação de amizade, sou amigo da família, né? Minhas filhas brincam com os filhos, brincam com ele. Então a gente acaba, isso é muito legal no esporte, né? Que a gente acaba criando laços com essas pessoas, né? Com os atletas, os treinadores, né? Até o antigo treinador do Alessandro, o Walter, é meu amigo. Isso é muito legal. Legal. Alessandro, e a sua relação com o esporte? Conta pra gente. Minha relação com o esporte começou... Esporte profissional entrou na minha vida em dezembro, mais ou menos, de 2013, né? Comecei a perder a visão em 2011, não era deficiente visual, adquiri uma doença chamada toxoplasmose, né? E para não ficar em casa, né, para não entrar em depressão, algumas outras doenças que a deficiência em si ou qualquer outra coisa causa na pessoa, né? Para não adquirir qualquer uma delas, fui começar a fazer braille. Aí conheci um professor que treinava lá, que o Guto falou agora, né? Que foi o Walter Agripino. E aí treinei uma semana, teve uma competição, né? Que foi a FPDC, que é Federação Deportiva de Cegos, né? De Atletismo de Cegos, né? Foi em Campinas, fiquei em terceiro lugar, achei legal. Só que tinha que ficar correndo no campo, né? Eu não gosto de correr, né, cara? Esse negócio de ficar correndo para aquecer não é minha cara, né? Eu morava em Mauá e treinava em Santo André, né? Mas nós era de São Bernardo, só que São Bernardo na época não tava legal. E aí eu treinei uma semana só e ganhei, depois parei de ir. Depois, novamente, eu em casa, em 2014, maio mais ou menos, janeiro, fevereiro, março, abril. Walter passou na frente de casa, me chamou para voltar a treinar de novo, voltei. E aí comecei no arremesso de peso, vi as chances, né? Na segunda competição, faltou 5 centímetros para eu pegar o índice para participar das competições nacionais, né? No brasileiro. Começou bem, né? E aí eu vi que tinha chance, né? Eu só não gostava de correr, né, cara? Eu acho que para aquecer tem tantas maneiras, tem que ficar correndo, então eu odiava. Odeio até hoje, acho que não precisa correr, cara. Eu não sou crossfit, não sou do fiteiro, né, cara? Eu sou do peso. E eu não gosto disso daí. Eu nunca gostei dessas coisas de exercício aeróbico. Não gosto. A gente faz porque precisa. A gente é atleta, a gente ganha para isso, a gente vive disso. Então tem coisas que a gente não gosta, mas a gente faz, né? Nem tudo na vida do jeito que a gente quer. E aí comecei a me adaptar bem. Na última chance de fazer pro nacional, fiz a marca do peso, comecei a participar do peso, índice. Na época eu era de uma classe que era 12, que era com uma visão mais ou menos razoável, era baixa visão, bem baixa visão, quase para cego, né? E aí no final de 2014, assim, eu fiz uma marca boa em Fortaleza também, né? Fomos para Fortaleza, minha equipe levou eu. E aí em 2015 teria o PAN, teria outras competições importantes, onde eu fiz minha reclassificação, me tornei 11, né? Que é cego total.
e aí fiz parte da seleção desde aí, né? Não sei se dá para ver aí atrás, se alguma coisa está mostrando. Onde eu tive minhas medalhas, 2 medalhas de ouro no PAN, aí fui para o Mundial em Doha, no Catar, aí em 2016 fui para as Olimpíadas, né? Fui medalha de ouro também, conduzi a tocha também em São Bernardo, aí em 2017 veio Londres, né? O Mundial, também fui medalha de ouro, né? Aí em 2018 não teve nada, fomos viajar, eu, o André, algumas outras pessoas, o Guto também, fomos para Alemanha, fomos para Paris, onde tive também bastante medalhas, bastante êxito lá no arremesso e no lançamento, né? E aí em 2019 agora veio Lima, né? Onde conquistei o meu bicampeonato para Pan-Americano, né? Com a quebra do meu próprio recorde, né? Mantendo para mim. E agora em Dubai ganhei o bicampeonato mundial, né? Quebrando o recorde mundial, que tinha sido meu em 2017, foi quebrado pelo italiano, agora voltou a ser meu, voltou a ser do Brasil, né? E o recorde foi feito para ser quebrado, se Deus quiser vamos quebrar o ano que vem de novo, ou até mesmo esse ano, vamos voltar, né, fazendo o melhor aí, e estamos fazendo o que dá, e assim segue a vida. Muito, muito legal. Sou formado, né? Sou formado em Química, né? Me formei em 2006, mais ou menos, 2007, 2005. Aí agora estou cursando de novo Educação Física na Faculdade Unital, né? Legal, muito legal. E uma pergunta, antes da deficiência, do problema, você fazia esporte já ou não? O único esporte que eu praticava era alguns tipos de artes marciais e musculação, que eu sempre gostei, né? Sempre teve na minha vida fazer força, gostar de fazer musculação, sempre fiz. Isso daí foi algo que sempre eu nunca larguei mão, né? Desde quando eu tinha meus 14 para 15 anos, nunca larguei mão da musculação. Acho que foi uma coisa que eu sempre gostei, né? O esporte nunca tive oportunidade. Legal, uma história muito legal. Esporte, para quem mora em locais de baixa renda, era o futebol. Mas como futebol, nem como gandula, acho que era bom, né? Então nós era goleiro, né, cara? Que não gostava de correr. Então, mas aí chegou a idade, você não foi para lugar nenhum. Eu cheguei a jogar na Pirelli, na Petrobras, de alguns times aí, mas não era aquilo, né? Acho que eu queria mais e eu acho que o caminho meu estava seguido, né, para eu seguir em frente. Outras coisas tinham para vir por mim. Muito legal. André, seu microfone está fechado aí, André. Aí, garota, você conhece tudo. Ô, Silvio, antes de a gente abrir para você fazer as perguntas aqui, André, eu já te conheço, sei que você tem uma história muito legal, muito especial a sua história. Você é um cara vencedor, batalhador, tem história dentro do esporte agora também, né? Muita coisa boa acontecendo. Mas eu queria falar, né? Passar rapidinho para quem é uma live, tem gente nova nessa live. O que te levou para o esporte, André? Então, eu, na verdade, eu já venho do esporte desde de moleque, né? Como o próprio Guto falou, desde o tempo de colégio, de ginásio, a gente já competia escola contra escola. O Gutão já perdeu bastante lá pra gente, mas enfim. Então, o esporte na minha vida, ele já desde a adolescência. A questão, depois que eu sofri o acidente e passei a ser um deficiente físico, eu conheci o esporte paralímpico em 2013. Um projeto da prefeitura que estava iniciando, e na época eu fiz um contato com o meu antigo treinador de basquete, o Branco, e foi ele que me indicou esse projeto. Eu fui lá, conversei com o Guto, a gente já se conhecia, e na mesma semana, praticamente, eu já comecei a treinar. E nunca tinha feito arremesso de peso, nem lançamento do disco, nada disso. E logo na primeira semana, alguns resultados já foram interessantes. E dali para frente, não parou mais. Eu participei da minha primeira competição e quebrei o recorde da prova. E isso deu uma animada, porque eu, na verdade, queria voltar pelo fato de praticar uma atividade física. Quem é do esporte sente muita falta disso, de ficar ocioso, de ficar parado, E eu estava sentindo muita falta. Daí, só que com essa competição, com esse resultado, daí parece que voltou tudo à tona, aquela vontade realmente de competir, de ir para cima, de estar encarando outros adversários. E daí para frente as coisas aconteceram naturalmente.
como o próprio Guto disse, nós temos o mesmo perfil, né, nesse aspecto. E eu fui aprendendo com ele foi aprendendo comigo, a gente foi aprendendo com o próprio esporte, e dando as cabeçadas da vida aí, porque sempre tem uma adaptação nova, sempre tem algo novo para aprender. E graças a Deus os resultados apareceram, foi fruto de muito trabalho, não só meu, não só dele, como de toda uma equipe, todo o apoio que nós tivemos, também o suporte da prefeitura, os colegas lá que são mais antigos, que contribuíram muito com isso também, o pessoal de apoio. Então, quer dizer, o trabalho de toda uma equipe que graças a Deus deu um belíssimo resultado. Legal, parabéns. Silvio Braz, fica à vontade aí, Silvio. Eu já vou emendar aqui, né, com o André Rocha. O André, ele é da classe F53. Então, gostaria que primeiro você contasse para nós o que é a classe F53, André, né? E você faz aí o arremesso de peso, lançamento de disco e lançamento de dardo, né? Dos três, qual que você se sente mais à vontade? Tem um dos três que você tem preferência, que você vá melhor? Vamos por partes. Na verdade, eu era da F53, hoje eu faço parte da F54. Legal. Eu passei por uma reclassificação em Lima e eles me subiram de categoria, de classe. Essa história é longa. Sei mais ou menos, meio demorada, né? É complicado, só para resumir, a classe F53, que é a qual eu faço parte, né? Deveria fazer parte. São para lesionados medulares, mas que também tem lesão em membro superior. Ele é cadeirante, mas ele também tem lesão em membro superior. Ele não tem controle de tronco, tem problemas nos braços, nas mãos. O que deveria ser a minha classe. Então, eles me colocaram numa classe acima. Isso foi uma das coisas que me tirou da Olimpíada, uma das coisas que me fez ficar fora do Mundial, tirou a minha medalha de ouro em Lima. E eu falo isso com muita propriedade, porque mesmo na F54, nós ainda brigamos por um bronze e conseguimos trazer o bronze para o Brasil. Desculpa, eu esqueci a outra pergunta. Dos três aí, né? Dos três, das três modalidades, qual que você destaca? Sem dúvida é o arremesso de peso. Foi o que eu melhor me identifiquei, é a prova que eu sempre gostei, que eu sempre tive eu entrava na prova muito tranquilo, eu gosto muito dessa prova. Então, sem dúvida, é o arremesso de peso. Em segundo, o lançamento do disco. Mas que é uma prova que, para mim, ela é muito difícil, até por conta da lesão de membro superior, mãos, principalmente. Mas a prova principal é o arremesso de peso. Legal. Eu quero mandar um abraço aqui para o Moacir Marnardi, o pessoal está entrando aqui na live, começando a participar conosco também, certo? André, e na verdade, pelo que eu estou vendo agora, você está abrindo o leque na área esportiva, é isso? Essa é a grande verdade, porque assim, eu já passei por várias reclassificações. No ano de 2019, eu tive praticamente 3 ou 4 reclassificações, aonde eu fui classificado como F53. Porém, eu não sei o que acontecia, que nenhum dos classificadores, eles confirmavam isso. Porque tem que confirmar. Quando confirma, você permanece na classe e ninguém mexe mais. Quando deixa no status review, você passa por uma nova reclassificação. Isso foi o que acabou acontecendo. Quando nós chegamos em Lima, eles me colocaram na F54 já confirmado. Ou seja, não tinha para quem chorar, não tinha o que fazer. E a gente acabou... Foi uma surpresa para todo mundo. Essa é a grande verdade. Ao mesmo tempo, foi uma tristeza muito grande, porque nós sabemos a classe a que eu pertenço. E se eu for falar bem aqui o que eu penso, não vai ser muito bacana. Então, assim... sacanagem eu sei que tem em todo lugar mesmo, entendeu? Então, é por isso que eu prefiro não ir além disso. Então,
o que eu não entendo é isso. Nós viemos de várias reclassificações, sendo F53, pediram exames, eu fiz exames aonde confirmaram a minha deficiência. Foi confirmada a minha deficiência de membro superior. Confirmou, acabou. Agora a pessoa não teve culhão para chegar lá e confirmar. O que aconteceu? Me tirou da Olimpíada, me tirou do Mundial, me tirou de uma série de coisas. E hoje eu estou no tiro esportivo, que na verdade o tiro esportivo já era um projeto, isso eu já vinha conversando com o Guto, era um objetivo meu ir para o tiro esportivo, logo após a Olimpíada, porque eu já vinha sofrendo com muita lesão, com muito problema, mas a ideia era ser gradativo, não era acontecer da forma como está acontecendo. E nós simplesmente antecipamos isso, foi até bem corrido, mas eu tive bastante apoio do Alexandre Galgani, que é o brasileiro melhor classificado, não só no Brasil, mas fora também. É um brasileiro já classificado para a Olimpíada. Tive o apoio do comitê, né, da parte da comissão técnica da seleção, do tiro esportivo. Então, assim, essa transição ela já está ocorrendo, eu já venho treinando praticamente só o tiro esportivo. Hoje eu falo que eu me dedico quase que 100% ao tiro esportivo. Até porque com essa pandemia eu não fiz um arremesso desde o início do ano, praticamente. Entendi. Galera participando aqui, a Kátia Gomes, boa tarde. Aliás, eu queria dar um toque para vocês todos aqui, que eu estou abrindo uma galeria agora para a gente colocar fotos. Se tiverem fotos aí antigas, fotos da história do esporte, manda para a gente aqui. O Branco, José Carlos, professor Branco, é um parceiro, e ele falou o seguinte, ó, parabéns, João Carlos, o Guto e o André foram atletas nossos. Guto, você tem uma previsão para votos, treinos e competições? Abraço a vocês, sucesso. Dá para responder pro Branco ou Guto? Ô, grande Branquinho, grande abraço, parceiro do coração mesmo. Branquinho comecei a jogar vôlei com ele, aí tudo. Eu acho que muito de eu ter feito educação física eu devo a esse cara aí. Viu? Bom, o Comitê Paralímpico, ele definiu como 5 de junho a data para voltar os treinamentos no CT Paralímpico, né? 5 de junho. Até 5 de junho, todas as competições foram canceladas no Brasil. Eu não sei, né, em vista da situação que a gente está hoje, se realmente isso vai se concretizar. Mas até então, oficialmente, né? Oficialmente, a gente tem como 5 de junho a data que voltam os treinos de seleção e voltam as competições nacionais. Então, a gente teve várias competições aí canceladas até 5 de junho e o calendário pós 5 de junho ele está mantido. Né? Ele está mantido pós 5 de junho. Então, por enquanto, a gente tem essa data como referência. Aqui. Deu uma caída aqui no Guto. Deu uma travadinha. A gente está aguardando. Vamos embora. Está aguardando. Tá, enquanto a gente melhora aqui um pouquinho o Guto. A gente está aguardando uma posição do prefeito. Né? Até então, a gente tem como determinação o que o governador tem falado. Tá certo. Essa responde também a pergunta do Thiago. Um abraço para o Branco. Obrigado, Branco. Responde também a pergunta do Thiago Soares de Andrade. Boa tarde. Após a pandemia, qual a expectativa para esse ano referente ao atletismo e competição? Já praticamente já respondeu, né, Guto? Tem que aguardar mês que vem, mas em relação ao calendário do resto do ano também, como é que fica? Fica aí a expectativa. Silvio Braz, vamos lá? Bora. Então, vou perguntar para o Alessandro, voltar para o Alessandro, que falou pouco hoje, né, João? Alessandro, ser atleta no Brasil, cara, já não é fácil, né? Em condições normais. No seu caso aí, com deficiência visual, qual a maior dificuldade que você encontrou no esporte, Alessandro? Eu acho que, como a pergunta foi para deficiência visual, cara, eu acho que para o deficiente visual é a locomoção, né?
Eu, graças a Deus, eu já tive visão total, né, antigamente. Então, muitas coisas eu sei, eu tenho noção, né, eu tenho uma boa lembrança de algumas coisas, né. Porém, a deficiência total, a pior coisa é isso. Para ir embora, pegar um ônibus, entendeu? No treino, às vezes, assim, ajuda para pôr um peso diferente, alguma coisa ou outra, no arremesso ou no lançamento, é a visão de um técnico para poder estar auxiliando direitinho aonde você está errando, o movimento que está faltando. Então, acho que a maior dificuldade do visual é essa, ter o apoio em si para que possa ajudar a pessoa com a deficiência, né? Assim como o cadeirante, todos os outros. É nesse ponto que eu queria que você chegar. Como é que é isso, né? Esse aparato, né, que vocês têm do time, né? Como é que é isso? O pessoal te dá, justamente isso, te dá essa condição, né? Esse aparato que vocês precisam para poder ter tranquilidade nos treinos, nas competições. É isso que eu gostaria de você me respondesse, né? É 100% esse aparato que vocês têm? Hoje nós temos, sim, uma equipe muito boa, né? Uma equipe de pessoas que seriam staffs, pessoas que estão cursando educação física ou que não estão, ou até mesmo estagiário que queiram ajudar, dar uma força. Hoje tem, né? Além dos próprios amigos, né? Às vezes, sempre quando tá aí o André, ele guia com os olhos e eu empurro com as pernas, né? Porque eu empurro a cadeira dele, ele me ajuda, e um ajuda o outro. Então, como a dificuldade dele é andar em algum lugar e o meu é não enxergar, um ajuda o outro, entendeu? Legal. E é sempre assim, né? Vai se levando, sabe? Quando não tem alguém por conta de... Tem 3 pessoas competindo, tem 3 pessoas para ajudar, os 3 estão ajudando as pessoas. Você não pode ficar querendo alguém para você, mesmo que você queira. Mas aí é pedir ajuda para algum colega, alguém que tenha uma dificuldade que você não tem, né, e possa te ajudar de algum modo. E assim nós vai levando a vida. É assim que é feita as coisas. Se vira nos 30, né? O verdadeiro se vira nos 30. Legal. Queria agradecer aqui para o William. O William é um amigo nosso, organizador de provas, de corridas aí, firmes e fortes, aguardando tudo se restabelecer. E voltaremos com nossas atividades. Estamos com saudade das corridas, William. Abraço, João, Carlos, Silvio e demais participantes. Muito obrigado, William, também pela participação. Valeu. André, eu encontrei com você no shopping uma noite, logo após aqueles problemas todos. A gente sentia uma, digamos assim, uma revolta, né? Porque você falou o seguinte: independente do seu problema que você teve físico, você foi criado, o esporte faz parte da sua vida, está no teu coração o esporte, né? Então, quer dizer, essa mudança que você falou para o tiro já está programado, mas acabou acontecendo de uma forma diferente. Você chegou a pensar em parar com tudo? Olha, eu lá em Lima foi um momento assim que eu posso falar que eu fiquei muito mal mesmo, muito mal. Isso até passa pela nossa cabeça, mas eu sou um cara que acredito muito em Deus e acredito muito nas coisas que acontecem, nada é por acaso, né? Lá mesmo eu já fui conversar com o diretor de esportes da seleção, porque como esse projeto de ir para o tiro esportivo ele já existia, eu simplesmente quis adiantar. Então, depois do bate-papo que nós tivemos, e eu senti uma receptividade e que isso poderia acontecer, eu acho que como eu já tinha essa segunda opção, e é uma coisa que eu gosto também, né? Eu já venho disso, até por ser policial militar. Eu acho que foi uma das coisas que segurou um pouco para que isso acontecesse. Talvez se fosse para eu ficar simplesmente por competir, por participar, na verdade, talvez não fosse muito o meu perfil. Aí eu talvez procurasse um outro segmento, uma outra coisa. Mas como essa opção do tiro esportivo, ela aconteceu de forma rápida e eu não estou entrando no tiro esportivo só para participar, eu estou entrando realmente buscando marca e tentando, da mesma forma como foi no atletismo,
aos pouquinhos, degrau a degrau, eu estou fazendo isso no tiro esportivo. Então, eu acho que isso foi o que me animou, ainda mais estando com meu filho, né? Que na minha classe eu tenho direito a ter uma pessoa que me auxilie, e essa pessoa é o meu filho, tendo o apoio da minha família, que desde o início, minha esposa e os demais sempre me apoiaram. Então, isso foi o que segurou a onda. Esse apoio que eu tive dentro da minha casa e saber que eu posso também, no tiro esportivo, buscar as mesmas coisas que eu consegui no atletismo. Não cheguei aonde eu queria no atletismo, infelizmente, né, por conta disso, mas eu tenho certeza que o que nós construímos, conseguimos para a cidade, como taubatiano que sou, eu acho que esse legado vai ficar e é muito importante. Mas por um momento eu pensei sim em parar com tudo, mas como o tiro esportivo ele já estava nos planos, eu acabei conseguindo dar a volta por cima, trabalhar isso, e graças a Deus as coisas estão caminhando bem. João. Oi. Aproveitando aí essa deixa, né, do André, uma pergunta que vale para os três, né? Começando aí pelo próprio André. Uma pessoa que marcou a sua trajetória até então, né? A você também, Alessandro, e você, Guto. Uma pessoa em especial. Uma pessoa que você que marcou a sua trajetória. Mas aqui no esporte paralímpico? No esporte paralímpico. Olha, é complicado. Não posso passar o bastão, não, por enquanto? Pode, pensa aí. O Alessandro, tem alguém aí, uma pessoa que marcou a sua trajetória, Alessandro? No momento eu não consigo me recordar, não, cara. Eu nunca fui um cara de estar assistindo esporte, tá vendo esporte, tá ali no esporte. O esporte paralímpico mesmo eu conheci mesmo, nem sabia que existia, depois da deficiência, né? Então, assim, alguém que... Eu acho que são tantos nomes, tantas pessoas que ajudam em si, de uma forma ou outra, que você acaba não tendo alguém especial, né? Eu acho que acabo eu focando mais em família, né? Que tanto ajuda, do que às vezes no montante de tantas pessoas no esporte que ajuda. Mas são muitas pessoas. Se eu citasse o nome de um só, eu acho que eu estaria sendo ingrato, entendeu? E você, Guto? Você, Guto? Quem é que marcou aí a sua trajetória? É bem complicado, porque a gente acaba se relacionando com muitas pessoas e muitas pessoas acabam contribuindo, né? No meu caso, contribuíram na minha formação, no meu aprendizado. Né? Eu podia falar, o André tem um papel super importante na minha carreira, isso não tenho dúvida, né? Mas aí eu vou deixar de falar de outras pessoas. Vou dar um exemplo. O próprio Macaé tem um papel super importante na minha carreira, porque em 2016 eu fui morar na Alemanha, né? Fui fazer uma pós-graduação na Alemanha, e o Macaé era o secretário de esportes na época e liberou a minha ida para poder estudar. Então, assim, é difícil falar um, né? Então, eu não vou me comprometer falando o nome de um só, não. Não, legal. Tudo bem, valeu. Posso só fazer uma deixa? Com base nessa sua pergunta, eu concordo com ele. Se a gente citar o nome de uma única pessoa, eu acho que nós estaremos, né, sendo ingratos. Mas, assim, eu tenho... Tirando a família, amigos, entre tantos que a gente sabe que já conhece a gente de outros tempos e que torce muito, eu acho que a pessoa que me levou, que me indicou para estar no Paralímpico foi o Branquinho. O Branco foi uma pessoa que, na verdade, desde o tempo de basquete, ele já... Eu treinei um bom tempo com ele, tive a oportunidade de ser um atleta profissional, mas por motivos outros eu acabei não sendo. E foi a primeira pessoa que eu procurei
para me indicar um local para que eu pudesse estar fazendo uma atividade física, estar treinando, que eu queria voltar, na verdade, para o basquetebol. E foi quando ele me indicou procurar o Guto, que eu já conhecia o Guto, para estar indo na Secretaria de Esportes. Então, assim, se eu for falar do esporte paralímpico, quem deu esse start e quem sempre me apoiou nesse aspecto foi o Branquinho. Então, eu agradeço muito a ele, porque talvez eu nem soubesse desse projeto da prefeitura, ou viesse a saber talvez muito tarde. Então, ele é uma das pessoas. Se eu for falar de atleta, também eu vou estar sendo ingrato, porque, assim, nós conhecemos muitos atletas, acaba criando um vínculo. Então, eu prefiro também não citar nome de atletas, mas muitas pessoas fizeram a diferença. E aqui eu posso falar também, tranquilamente, tanto dos dois que aqui estão, do Guto e do Alessandro, o Guto, porque nós traçamos essa caminhada vitoriosa juntos, né? Foi uma pessoa que contribuiu e muito para que eu alcançasse tudo que... para chegar onde nós chegamos. E o Alessandro, nós dividimos lá, nesse período de seleção, principalmente, dividimos o quarto por um bom período, e era um cara que sempre ajudou, sempre contribuiu, sempre apoiou, e ele estava presente também nesses momentos muito difíceis da minha vida, que foi a parte de reclassificação, e só quem passa sabe o que é isso. Então, eu aqui, ao vivo, aqui, eu agradeço os dois por todo o apoio que sempre me deram, por tudo que contribuíram para que eu chegasse aonde eu cheguei, porque ninguém alcança nada sozinho, é sempre com a ajuda de várias outras pessoas. O Branco tá dando um toque aqui. O Branco falou que você jogou voleibol, até para esclarecer. Então você foi do voleibol também, é isso, André? Nós pegamos um período muito bom do esporte na adolescência, né? Então, assim, eu treinei muitos anos basquete, mas ao mesmo tempo a gente treinava vôlei também. Brincava de futebol, né? Que futebol é terrível. Vôlei não, hein? Como é que é? Como é que é, Gota? Não disse que o André era... Ele pode até ser bom de basquete, de vôlei. Vôlei? Estão dando boi pra ele, essa? Mas naquela época a gente praticava bastante, tinha de tudo na escola, né? Então eu também joguei um pouco de vôlei. Por sinal, a escola do Guto também perdeu bastante pro IDESA, então eu acho que a gente também foi vitorioso lá atrás. Tá certo. Júlio Lamparina, Alessandro Rodrigues da Silva, meu irmão. Manda um abraço pro Júlio Lamparina aí, Alessandro. E aí, Julião, um abraço. Tamo junto, hein? Um abraço. Nós aí, Mauá, aí, pessoal de Mauá aí, tudo conectado aí junto com nós aí. Legal, muito legal. O Guto, o que você pode falar para quem está acompanhando aqui? Duas feras, né? Oi? Só falar uma coisa, Julião. O André não falou, mas a pessoa mais importante na carreira do André foi a minha esposa numa competição. Como é que foi essa história aí, André? É por isso, você vê como é complicado a gente deixar alguém de fora, o negócio vai indo, né? E ele tem razão. Eu vou falar rapidamente aqui. Numa competição, existem regras para o nosso equipamento para a gente estar podendo competir. E a cadeira de arremesso, ela tem também existem as regras. E numa determinada competição, a minha cadeira, o banco da minha cadeira, o assento, não tava de acordo com as medidas. E eu não poderia competir. E essa competição daria vaga para alguma outra competição importante, que eu não me recordo agora. E acredite se quiser. A esposa do Guto olhou para o lado, ela achou no meio da grama lá uma madeira desse tamanho em cima da minha cadeira de arremesso e amarrou com um cadarço, passou pela aprovação lá, porque estava firme a cadeira, por incrível que pareça. Eu competi, quebrei o recorde brasileiro e me classifiquei para uma competição internacional aí que foi onde tudo começou, que fez a diferença. Se eu não me engano, foi a classificação que para o PAN de 2015. Legal, muito boa história, hein? Muito bem lembrado, Guto. Deixar aqui um recado aqui também da Jéssica Costa, torcida de Mauá aqui. Mauá é com você, Alessandro, isso?
Ô, mal, é nós, ABC ali, né? São Paulo. Vamos de lá. Um abraço, Jéssica, minha prima. Ah, garoto. Tá certo? Aqui é o Thiago Soares de Andrade. Ó, Alessandro, como foi a sensação de ser medalha de ouro e ser pai ao mesmo tempo? Abraço. Linda história de vida. Quer falar? Eu posso falar? Pode falar. Ah, legal. Em 2015 nasceu o Matias, que hoje vai completar 5 anos agora em julho, né? Ele nasceu, foi antecipado, porque eu estava indo viajar para o Canadá, né? Então ele nasceu dia 28 de julho, dia 1º eu já estava com a seleção para ir para o Canadá, dia 1º de agosto. Então ele ia nascer dia 2 de agosto, acabou adiantando para 28 de julho, para eu poder segurar ele um pouco, né? 2 dias, um dia que seja, né? Então adiantou, e aí quando eu cheguei, além das 2 medalhas, tinha ele, né? Coisa mais linda, já estava com 30 e poucos dias já, então foi um presente, né? E agora tive outro filho, que é o Lucas, né? Outra coisa linda da minha vida também, que estava na expectativa de nascer quando eu estava em Lima, eu não ia nem acompanhar, mas ele aguardou nós até o dia 11 de setembro, né? Onde Deus, além de me dar os 2 presentes do PAN, me deu a convocação para o Mundial, me deu esse presente do meu filho nascer saudável, tudo bem, graças a Deus, e não tem explicação para dizer o quão especial é ter os filhos nessas datas, né? Já que todos os aniversários meus caem em Olimpíada, em Pan-Americano, eu sempre faço os meus aniversários com a seleção, né? Mundial, Então, os meus presentes ganho ou depois ou antes, mas sempre vem. Legal, você falou essa relação, o André falou o seguinte, que agora no tiro tem essa relação com o filho. O André, qual que é a sua relação do esporte com a sua família? Você tem o apoio total da família? Eu tenho apoio total. Inclusive, voltando para Lima, quando eu voltei de Lima, que foi um momento muito difícil, a minha família também estava muito abatida, estava todo mundo mal. Em um determinado momento, numa reunião aqui na mesa da sala da minha casa, essa parceria que eu acho importante, eu vou falar aqui. Quando eu decidi que eu ia para o tiro esportivo, eu também não tinha dinheiro para comprar o armamento, porque tudo é muito caro. É bem diferente do atletismo, né? O atletismo, o investimento é quase nulo. Então, o tiro esportivo, ele requer um investimento bem maior. E nessa reunião que nós tivemos aqui, a minha esposa, ela nem filtrou, nem titubeou. A primeira coisa que ela disse para mim, vai para o tiro esportivo, pode vender o meu carro, compra a arma, eu quero ver você competindo no tiro esportivo. E você vai dar a volta por cima. Então, quer dizer, sem palavras, né? Escutar isso aí da pessoa que está ao seu lado, Então, minha família é tudo. Eles me apoiam demais, torcem demais, e eu tenho certeza que está todo mundo também na expectativa para que, independente dos resultados, mas que a gente também tenha essa felicidade de estar numa nova modalidade e colhendo bons frutos. Legal. Quer mandar aí, Silvio? Eu gostaria de voltar aqui no Guto. O Guto, o que você acha, cara, no Brasil, né? O que tem que se fazer para se incentivar mais aí a criançada, né, a juventude, principalmente aqueles que têm algum tipo de deficiência, enfim, alguma dificuldade. O que você acha que é legal fazer para incentivar essa moçada, essa galerinha mais jovem, aí pelo caminho do esporte? A gente tem 2 feras aí que a gente está vendo, né, alcançando grandes resultados aí, conquistas pessoais e para o Brasil também. O que fazer para incentivar esse pessoal mais jovem, Guto? Hoje a gente tem como grande apoiador do esporte paralímpico o Comitê Paralímpico Brasileiro, né? E o Comitê Paralímpico Brasileiro ele está dividindo em setores esse tipo de apoio. Então a gente tem uma área do comitê que é dedicada aos esportes de competição de alto rendimento, e agora existe uma área do comitê, não a categoria de base, mas a promoção do esporte para o jovem com deficiência. Então,
lá no comitê já são atendidas cerca de 600 crianças entre 10 e 18 anos, né? E agora, esse Centro Paralímpico que a gente tem em São Paulo, vão ser abertos 26 unidades em todo o Brasil. Vai ter pelo menos uma unidade em cada estado. Legal. Isso, com certeza, já é um primeiro passo. Mas o nosso país é um país de proporções continentais, né? Então, a gente tem um centro em São Paulo, acaba sendo muito pouco para quem mora distante, né? A gente precisa, eu acredito, eu sou muito da opinião de que o Estado, né, o poder público, ele tem que promover a atividade física para as categorias de base, né? Para as crianças, promover a atividade física, né? Para mim, o poder público ele tem que ser responsável por toda a categoria de base e o alto rendimento, investimento privado, né? Que é onde aparece, onde vai ter a propaganda, enfim, né? Então, a gente vê pouquíssimas prefeituras apoiando o esporte paralímpico de competição, quanto mais ainda o de base, né? A gente tem a grande honra de sediar, né, e organizar a maior competição paralímpica jovem do mundo, que é a Paralimpíada Escolar. O Brasil tem a Paralimpíada Escolar e a maior competição do mundo de jovens de 10 a 18 anos. E o Brasil é pioneiro nisso, né? Tá à frente nisso. Mas ainda assim é muito pouco. A gente tem com estatísticas, a gente tem em média 23% das pessoas no Brasil com algum tipo de deficiência, né? Isso é muita gente. Eu brinco quando eu vou dar palestra nas faculdades e falo, é um mercado de trabalho que só cresce, né? É um mercado de trabalho que só cresce, porque se você for ter São Paulo como exemplo, todo dia tem uma pessoa nova com deficiência física, aí motoboy, acidente de moto, enfim. É um mercado que tende a crescer, né? E é um mercado que não prepara, as universidades não preparam os professores para atender esse tipo de público, infelizmente, né? A gente ainda vê, por mais que a criança tenha o direito de fazer educação física, né? Eu visito as escolas e vejo que as crianças com deficiência, elas são liberadas das aulas de educação física, quando essa criança, mais do que todas, deveria fazer, né? Mais do que todas, deveria fazer educação física, né? Então, assim, eu vejo que falta conhecimento dos professores, falta apoio das prefeituras. Taubaté é um ponto fora da curva, né? Todos os projetos que a gente leva a conhecimento da Secretaria de Esporte e elas levam a conhecimento do prefeito são apoiados, né? Agora, esse ano, com o adiamento dos jogos, o nosso foco aqui em Taubaté, na parte paralímpica, a gente vai manter a nossa equipe de alto rendimento, claro, né, que é referência, mas a gente vai levar a atividade física para as crianças com deficiência nas escolas, né? Vai ser porque o que eu notei, eu tentei fazer um trabalho com crianças em Taubaté. E qual é o grande problema? Essa criança com deficiência, ela não anda de ônibus sozinha, né? Então ela precisa de um acompanhante. O pai e a mãe estão trabalhando. O irmão, a irmã mais velha, no caso, não vai querer levar. Vai perder uma manhã vendo o irmão fazer atividade física. Não quer levar. Então eu tinha esse problema. A criança começa, fica 1, 2 meses e para, né? Então eu entendi que eu tenho que ir na escola, né? Então, agora, logo antes dessa quarentena, eu levei um projeto para o secretário de Educação, né, para o Macaé. Ele aprovou o projeto e, retornando da quarentena, a gente dá início. E a ideia é, logo de cara, já atender 200 crianças com deficiência da rede pública. Hoje, em Taubaté, a gente avaliou, a gente tem mais de 2.500 crianças na rede pública com deficiência, com algum tipo de deficiência, né? E assim, e na forma que a gente estruturou o projeto,
2 professores já vão dar conta de 200. Né? Então, é possível, né? É possível, mas tem que ter a boa vontade do poder público e o conhecimento da parte do professor. Né? E na parte do conhecimento, o Comitê Paralímpico ele é muito bom nisso, porque ele oferece cursos de forma gratuita para as prefeituras, para as escolas, para o Estado. Né? Então, o Comitê Paralímpico ele oferece cursos que proporciona aí esse conhecimento para os profissionais de educação física, fisioterapeutas, terapeuta ocupacional, todo mundo que trabalha com pessoas com deficiência pode fazer os cursos de forma gratuita no Comitê Paralímpico. Ô, João, só emendar essa pergunta aqui para o Guto. Guto, você acha que no Brasil é muito difícil de acontecer o que acontece nos Estados Unidos, das universidades serem formadoras de atletas? Grandes atletas vêm das universidades, né? São grandes incentivadores dos atletas às universidades nos Estados Unidos. Você acha que algum dia é possível acontecer isso no Brasil, Guto? Olha, nos Estados Unidos, eu tenho alguns amigos que moram lá e a gente conversa muito sobre isso. Né? Nos Estados Unidos, a grande questão que a gente chegou à conclusão é a cultura. Né? Vocês todos acompanham filmes, né, americanos e você vê, por exemplo, na idade escolar, quem é o técnico da equipe de futebol da escola? É o pai. Né? Eles brigam ali, pô, quem vai ser o técnico hoje? É o pai. Por quê? Porque essa criança que faz o mesmo esporte por pelo menos 10 anos, essa criança ela tem 20% de desconto na universidade, nos Estados Unidos. O simples fato dela praticar um esporte por 10 anos já dá a ela 20% de desconto na universidade. Se ela se destaca no esporte, esse valor de bolsa aumenta. Nos Estados Unidos, eles têm 2 coisas que são leis, né? Que são regras lá. É você pagar a hipoteca da casa, né? A gente sempre vê nos filmes, tem que pagar a hipoteca da casa. E pagar a faculdade do filho, né? E essa de pagar a faculdade do filho, a gente está falando aí em 40 mil, 50 mil dólares por ano. Né? É caríssimo fazer faculdade nos Estados Unidos. Sim. Então a gente está falando de 40, 50 mil dólares por ano. Se a gente está falando numa universidade top, sei lá, Princeton, está falando do MIT, falando coisa assim, a gente está falando de 100, 150 mil dólares por ano. Então, se essa criança praticou atividade física, o quanto esse pai economiza na faculdade? Pois é. E é por isso que esse pai quer ser técnico. Né? Ele quer que o filho faça. Dá um jeito do filho fazer. Né? Muito legal. Então, parte da cultura. Aqui, a gente não tem estímulo para que o nosso filho, para que a nossa criança faça atividade física. Ele não tem benefício. Além da saúde, né? Ele não tem benefício algum. Ou benefício fiscal, por exemplo, podia ter um abatimento fiscal se o meu filho faz atividade física. Eu podia ter um abatimento, de repente, no plano de saúde, se todos da minha família fazem atividade física. Né? E a gente não vê isso acontecer. Então, não existe um benefício, né, da prática da atividade física. Infelizmente, é algo de caráter cultural. E se a gente for extrapolar para o Paralímpico, lá funciona da mesma forma. Né? Lá funciona da mesma forma. As crianças com deficiência fazem atividade física, têm os mesmos descontos nas universidades. Aí eu te pergunto, e isso é uma briga que eu tenho ferrenha com a Secretaria de Esportes aqui de Taubaté. Existe a EAF, a Escola de Atleta, aqui em Taubaté. Por que não tem bolsa para criança com deficiência? Já que a gente tem uma equipe de altíssimo rendimento no atletismo com deficiência, por exemplo. Entende? A gente tem bolsa para as crianças lá, fica lá de forma integral. O vôlei, o basquete, o futsal, o futebol feminino.
ginástica, várias modalidades. Mas a gente não tem uma seletiva para crianças com deficiência. Né? É verdade. Fica a pergunta assim, aí. Eu tenho brigado... tenho tentado conquistar aí algumas vagas para as crianças com deficiência na EAF. Por quê? Eu entendo que precisa ter ótimas notas e tudo mais. Mas se você for pegar uma criança que não é deficiente intelectual, que é só uma deficiente físico, né, um deficiente visual como o Alessandro, não tem problema nenhum em aprendizagem. Né? Vai ter aula de manhã normalmente e à tarde treina com as outras crianças. Né? Então, você vê que muitos projetos são pensados, né? São bons projetos. A EAF é um excelente projeto da prefeitura, é um excelente programa da prefeitura, mas que muitas vezes a gente acaba não contemplando, né, todos os setores de forma igualitária. Né? Exatamente. Eu acho que o Silvio até já respondeu até para o Alessandro e para o André. Eu queria registrar aqui as presenças, ó, vamos lá. Tiago Soares de Andrade, beleza. O Carlos Silva, Carlos Pai, um abraço, filhão. Não sei quem é o Carlos. Meu pai. É seu pai, é isso? Ah, beleza. Paizão tá na escuta, né? Tá, todo mundo na escuta, toda a família aí, ABC em peso, tá acompanhando nós aí. Show de bola. Tá aqui a Nadine Toledo, saudades dessa equipe maravilhosa que tive a oportunidade de conhecer durante 2019. Um abraço, Nadine, muito obrigado. Trabalhar com vocês é muito legal. Tiago Soares Andrade, Guto, obrigado pela oportunidade de fazer parte dessa equipe. Bora voltar a arremessar. Trocar abraços. Alexandre Cardoso. Alexandre Cardoso, da 7, acompanhando vocês. Sucesso, João. Alexandre Cardoso também ligado com a gente. A live é para ter 1 hora e já deu 1 hora, gente. É muito rápido. Alessandro, vou fazer uma pergunta para você. No aspecto profissional e no aspecto pessoal, quais são os seus planos para o futuro? Meus planos para o futuro é manter-se entre os melhores até 2024. Né? Meu plano é até frequentar a Paralimpíada de Paris em 2024. Né? Eu acho que com o tricampeonato paralímpico, manter pelo menos o tetracampeonato mundial, esse é meu sonho, né? Tá entre os melhores do mundo. Se eu não conseguir ser o melhor do mundo, tá entre os 3 melhores do mundo até 2024, né? E aí depois de 2024 manter-se no esporte, porém não de uma forma tão assim, do jeito que nós vivemos, que se acaba não tendo tempo para tantas coisas, porque o esporte te pede muito de você, né? O esporte te suga muito, te pede muito, esporte de alto rendimento, e esporte de alto rendimento acaba não sendo saudável, acaba muito pelo contrário, quanto mais você exige do corpo, mais o corpo às vezes cobra de você, né? O André falou isso no começo, né? Por conta das deficiências, o esporte acaba cobrando de você, então eu quero também, né, agradecer aqui a todos aí da equipe Esporte para Todos Taubaté, a Loterias Caixa, grande patrocinador, né, o time São Paulo, melhores atletas do estado de São Paulo, né, ao governo federal com a Bolsa Atleta aí, que vem ajudando os atletas a se manterem aí, e quem estiver assistindo essa live e quiser ajudar o esporte paralímpico, o esporte como um todo, né, o Esporte para Todos aí, está de portas abertas para você aí que quiser aí acompanhar Alessandro, o Gigante, no Instagram, Alessandro Rodrigo da Silva no Facebook aí. Obrigado a todos aí. Show de bola, hein? E André, quais são os seus planos, André? Quais são os seus projetos na vida pessoal e na vida profissional? Então, o objetivo maior agora para 2020 é o tiro esportivo mesmo, tentar conseguir a vaga aí pro brasileiro, né, galgar aos poucos aí novamente o meu espaço, fazer o melhor. O foco maior realmente agora é o tiro esportivo e, como o Guto falou, né, agora abriu aí um ano aí de oportunidade para tentar uma possível vaga, né, remota, mas por que não, né? Então, focar nos treinos e tentar uma vaga, sim, para as Paralimpíadas.
mas o foco total sem dúvida, vai ser o tiro esportivo. O atletismo, graças a Deus, foi a porta de entrada, foi aonde nós conseguimos tudo isso aí, essa exposição, essas conquistas, esse legado aí que nós deixamos para a cidade e principalmente para meus filhos, né, e para a criançada que está chegando aí. Mas agora, daqui para frente, o maior objetivo é tentar conseguir boas marcas e colher bons frutos no tiro esportivo. E na questão pessoal, tem algum projeto novo ou não? Até tem, sim. Na verdade, há mais de 2 anos já que eu venho sendo sondado aí por alguns partidos, né, para sair candidato a vereador aqui na cidade de Taubaté. E foram 4 partidos que me procuraram e eu meio que procurei estudar com calma, não era uma coisa que seria meu objetivo principal, eu nunca quis isso, seguir nessa carreira, mas depois estudando um pouco mais, pesquisando um pouco mais, conversando com bastante pessoas, eu acabei aceitando esse desafio. Hoje eu posso falar aqui em primeira mão que eu sou pré-candidato a vereador na cidade de Taubaté, com muita vontade de poder fazer algo pela cidade, de poder fazer algo pelo esporte. Eu carrego algumas bandeiras que elas são bem fortes, né? Que é a bandeira do esporte, a bandeira da segurança, a bandeira dos deficientes físicos em geral, né? Das pessoas portadoras de necessidades especiais. Então, assim, se eu for falar de novidade na vida pessoal, o grande objetivo agora é tentar alcançar isso também aí na Câmara Municipal e trazer de tudo isso que eu aprendi na vida e no esporte, e trazer para dentro da Câmara Municipal e tentar fazer um bom trabalho voltado para a população, voltado para as pessoas e para a cidade. Fiz a pergunta, né, Silvio? A gente fala bem claro, né? Se você tem alguma ideia, algum projeto, algo diferente, a cada 4 anos você tem a oportunidade de ir lá participar, né? E se conseguir o objetivo, representar a comunidade, né, Silvio? Isso? Sem dúvida. Eu acho que o André, primeiro, boa sorte para você, André, né? Nesse novo projeto. Eu acho que você conseguindo, você alcançando aí o objetivo, tenho certeza que você vai fazer muito pelo esporte de Taubaté. Tá? Tenho certeza absoluta disso. Você é uma pessoa determinada, né? A gente viu que é um cara vencedor, e tenho certeza, dentro da Câmara Municipal de Taubaté, acho que é muito importante ter uma pessoa assim, né? Principalmente aí no incentivo ao esporte, aos deficientes, enfim, tenho certeza. Sucesso para você, tenho que desejar sucesso nessa empreitada, que você consiga alcançar o seu objetivo. Eu agradeço a todos vocês. E pode ter certeza que o objetivo maior é esse, o mesmo foco, determinação, aquela vontade de vencer e de fazer acontecer, que eu acho que é o principal, né? Porque eu acho que o que mais falta para as pessoas é a vontade de fazer acontecer. Muita gente às vezes tem a faca e o queijo na mão, mas não tem vontade de fazer acontecer, e isso é uma coisa que não acontece comigo. Eu sempre foco e eu quero ir atrás e fazer acontecer. Então, isso aí é um objetivo, e caso alcancemos o objetivo, pode ter certeza que nós vamos lutar bastante para conseguir trazer melhorias, ajudar, contribuir de alguma forma para a cidade, para o esporte, em todas as áreas, na verdade, né? Muito André, obrigado. A conversa é esporte. Aqui, só para a gente encerrar, se eu queria que você falasse da sua relação com o Taubaté. Você é um taubatiano mesmo? Sempre foi Taubaté? Fala rapidinho da sua história com o Taubaté. Eu sou taubatiano, nascido, criado aqui. Sou policial militar, né? E em 2005 para 2006 eu sofri um acidente, onde hoje eu estou numa cadeira de roda com uma lesão permanente. A minha vida toda foi em Taubaté, minha família toda é daqui. Então, quer dizer, eu acho que nós conhecemos muito bem essa cidade aqui de cabo a rabo, e
É um orgulho é um orgulho enorme poder, principalmente através do esporte, depois dessa interrupção que teve aí da minha carreira militar, ter ido para o esporte paralímpico, tá levando o nome de Taubaté para o mundo afora. Isso realmente não tem preço. E, inclusive, eu não falei isso aqui, né? Ainda defendendo a área militar, quando eu fui para o Mundial Militar na Coreia do Sul, sendo o primeiro policial militar da história a participar dessa competição e o primeiro atleta paralímpico da história a trazer uma medalha para o Brasil. Taubatiano e trazendo uma medalha para o Brasil. Então, quer dizer, são muitas histórias, muita coisa bacana. Eu amo essa cidade, eu tenho certeza que muitas coisas boas virão e vamos conseguir fazer muito mais ainda por Taubaté. Dá um abraço no Alessandro, seu amigo, tá bem em cima de você. Dá um abraço nele. Guerreiro. Esse é o guerreiro. Não. Obrigado, viu, gente? Obrigado, André. Obrigado, Alessandro. Sucesso para vocês. A gente já falou pro Guto, estamos aqui à disposição, tanto Acontece Pinda como Vale Flash, para divulgar o trabalho de vocês, a atividade de vocês. Pode contar com a gente aí, beleza? Abração. Obrigado a todos. Fica com Deus. Valeu pessoal. Gente. Muito todos os ouvintes aí. Grande abraço. João, só para encerrar, posso fazer uma fala aqui rapidinho para a gente encerrar? Olha só, os nossos atletas paralímpicos, João, ao longo de toda a história das Olimpíadas, desde lá 1960, olha só, conquistaram para o nosso país, 1.035 medalhas. Então, ó, parabéns a vocês. Vocês dois fazem parte dessa história aí. Com certeza estão aí no meio dessas medalhas para o nosso país, que traz muito orgulho para a gente, beleza? Foi um prazer falar com você, Alessandro. Prazer falar com você, André. Sucesso para vocês na vida pessoal, na profissional. João, obrigado pela parceria mais uma vez. Tamo junto. Tamo junto. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima live aí. Valeu, galera. Valeu, gente. Um abraço. Valeu, gente. Valeu. Thank you.